Somos dois iniciantes fazendo uma casa em cima de um reboque pela primeira vez. E já estamos no nosso segundo mês de construção. E até que fizemos muito progresso. Então, nesse episódio, tivemos uma grande surpresa com a nossa pérgola mal feita que fizemos só 2 meses atrás. Cortamos os espaços para colocar nossas janelas na casa. Colocamos a manta de proteção na casa toda. E também, por último, começamos os caibros do telhado. Essa semana foi muito produtiva, então vamos lá. Se vocês estão acompanhando desde a época que construímos uma pérgola especificamente para proteger a tiny house da chuva, vocês vão ficar sabendo que foram semanas e muito trabalho para fazer. Mas, por causa da chuva e do vento pesado que teve em Portugal nesse último mês, nossa pérgola foi completamente destruída. Isso foi a gente ver nessa situação pela primeira vez. Olha, eu vou explicar a situação, vamos lá. Vai. Ok, então... Tá merda! Meu Deus do céu, cara. Tá doido! Meu Deus, olha só, tá até perigoso a gente ficar aqui, viu? Porque ali deve cair daqui a pouco também. Caraca, o vento foi tão forte assim, cara. É porque eu acho que o vento e também esse peso da água aqui que se acumulou é o que fez isso. Não foi só o vento, foi o peso da água aqui. E o trabalho mal feito, né? Trabalho mal feito. Olha isso aqui, um trabalho mal feito acontece. Eu tava com medo que aquele 100 litros de água, até mais, iria entrar no tiny house e vai f*** tudo, basicamente. É. Ai, eu tô sem palavra. Eu tô sem palavra também, eu tô sem palavra, eu tô realmente sem palavra. Bom, a tiny house, o chão da tiny house que eu quero importar pra gente, tem água aqui, mas tá tranquilo. Assim, tem um pouco aqui que não é o melhor, mas também tá sem... A gente tira Tá bom. isso. Não, mas tá bom, tá melhor do que eu esperava. Bom, a gente não esperava isso, mas não pode deixar desse jeito. É muito perigoso. E segundo, a gente iria tirar isso já em 1 mês. Então, bora tirar logo. Eu acho que a chuva do abril já acabou já. Então isso é o que a gente vai fazer hoje. Acho que primeiramente vamos tirar o lago que tem dentro esse lona. Talvez a gente vai cortar um pedacinho para a água vazar e vamos ver. Eu sei que a situação é ruim, mas na verdade não é tão ruim assim. Vamos explicar. Quando o vizinho ligou pra gente e falou que a pérgola rasgou, pensamos que toda a água estava dentro do tiny house. E isso seria um grande problema porque compramos o piso da madeira errado. E esse tipo de piso absorve muito água. Ele chama chapa aglomerada. Mas para chegar ao ponto, esse lago dentro da lona não rasgou. Então não atrapalhou nada. Então, para resolver a situação, decidimos colocar uma outra lona para proteger o interior do tiny house e rasgar a lona cheia de água em cima, porque seria muito difícil vazar essa água de outro jeito. E até funcionou muito bem. E depois, para conseguir tirar a lona, tivemos que cortar todas as cordas que já estavam fixando a lona até a pérgola. Porque agora vamos desmontar tudo de uma vez. Não estamos aguentando mais vendo essa pérgola. Na verdade, eu não sei por que fizemos no começo. Enfim, ter raiva não vai mudar nada. Agora, para tirar a lona da pérgola foi um pouco complicado. A lona estava enrolada entre a madeira e rasgou em alguns lugares, fazendo buracos, deixando o processo muito mais difícil de tirar. Mas conseguimos enrolar a lona em partes. Só tirando a lona já deixou aí o ambiente muito menos bagunçado e já ficamos aí muito mais aliviados também. Imagina, todo o trabalho aí de montar essa pérgola para depois tirar 3 meses depois só. Mas a vida é assim, você nunca sabe do futuro. Oh, olha só como é que é o ser humano, né? A gente ficou muito feliz montando isso e muito feliz agora desmontando. E parar pra pensar agora também, na verdade, em vez de ter tido toda essa estrutura para proteger a tiny house da chuva, era só ter botado uma lona no piso igual a gente fez agora. Mas vivendo e aprendendo. Como isso aqui é uma pérgola, você vê que tem base nos 2 lados. São 4 pilares de cada lado. E você tem as madeiras no meio que estão conectando essas partes. Então a nossa primeira parte da estratégia foi desconectar essas partes, assim cortando as madeiras que estavam no meio. E eu fui cortando isso aí com a serra circular. Ok. Agora vai ser a parte de cortar a pérgola para ela cair no chão, mas na direção que a gente quer. Então vamos tentar na primeira parte aqui, depois a gente vai ver se isso vai ser nossa estratégia ou não. Porque a parada mais importante aqui é a gente tá seguro, safety first, né? Eu tô com um pouco medo, pra falar sincero, mas
Eu não vou fazer nada doido, não. Não gostei disso. Não gostei disso nunca. Não vou deixar a Elisa fazer isso de novo, não. Eu não sei porque a gente colocou uma pérgola. Foi um gasto do tempo, gasto dos materiais. A gente só usou para os quê? 4 meses? E agora a gente tá tirando. Eu nem sei como a gente vai tirar o resto agora. Depois daquela cena, decidimos fazer outra estratégia. Porque vocês viram aí que o negócio não é tão seguro assim. Eu poderia ter cortado, o negócio podia ter caído em cima de mim, ou então a motosserra vir pro meu lado. Enfim, não é muito bom. Então, a nossa estratégia nova foi cortar a parte de baixo, mas só na metade. Enfraquecendo assim a estrutura para depois a gente puxar ela com algum tipo de corda e ela cair mais bem longe da gente. Isso eu acho que é uma estratégia mais segura, em vez de cortar em partes. Então a Elisa já cortou todas as pilares embaixo, só metade, para já enfraquecer a estrutura. E agora a gente vai puxar, né? Puxar. Agora a gente vai puxar com a corda lá embaixo e também tem a árvore lá em frente. Então não vai cair em cima da gente. Vamos ver. A gente não sabe nada, mas isso parece seguro. Vamos embora. Vamos. Pronto, estamos aqui. Bozão já tá no carro. Vamos lá. Go. Right, yeah, think about escape, right? Right, well, wait, let's think about this before we start running. If it falls, which way are you running? I'm going to the house. To the house? Yeah. I'm running left. Ready? No, little, Where is it? Come on. It's because of that wood there, you see? Yeah, that's it. Really that. Depois que a pérgola caiu, o trabalho ficou muito mais fácil e muito menos perigoso. Aí a gente conseguia se aproximar da pérgola e eu com a motosserra ia pegando assim e cortando as partes que não eram tão perigosas de ser cortadas. Já que o peso não estava todo em cima, já que ela estava caída, mesmo em cima da árvore, eu conseguia cortando elas por partes e o trabalho ia ficando mais fácil de cada vez. Mas, cara, tipo, o negócio é meio tenso, viu? Filming. Yes. Uau! Caraca, Conseguimos! conseguimos! Olha Uau. só! Caraca, eu tô muito feliz que tá assim agora. Olha como a casa tá muito mais limpa agora. Bom, Agora tá fácil, beleza? Posso cortar. eu vou cortando, tu vai mandando pra lá, depois a gente vê o que a gente faz com essa madeira, né? Vai sobrar uma madeira pra fazer alguma coisa. Não, sempre tem como fazer. Eu tô muito mais relaxada que tá no chão, porque agora usando motosserra no chão é muito mais fácil. Ainda deu outra Metade tá pronto. É. Agora tem que focar no outro lado, mas a coisa com a corda funciona muito bem. Boa. Então, não machucamos nada, Bozão tá no carro, tá tudo muito bom. Como eu já tinha mencionado, quando a madeira tá no chão, é 5 vezes mais fácil cortar com a motosserra. Então cortamos em pedaços para depois aí poder armazenar com mais facilidade. Bom, primeira parte pronta, tá aí. A gente cortou até o piso, então olha só. Talvez dá pra cortar um pouquinho mais, porque embaixo disso tem um concreto, né? Então, sei lá. Mas, não dá mais. Tinha uma pérgola aqui, não tem mais. Agora vamos pra segunda parte. Depois de descobrir a maneira mais segura de cortar a pérgola, a gente só repetiu também do outro lado. E é engraçado porque depois da primeira vez que você ganha confiança, tudo aí fica muito mais fácil. Bom, novo dia. E agora tá na parte do outro lado, que é um pouquinho mais difícil porque tem esse morro aqui atrás, então ela não consegue cair completamente igual a outra. Então eu vou fazer uns cortes aqui pra depois a gente conseguir puxar e aos poucos ir desmontando. Mas pelo menos
Ontem a gente cortou e puxou. Então hoje, agora vai ser só cortando. Sim. E depois vamos limpar e já dá pra ver como o tiny house já tá ficando muito melhor. Muito melhor. Mas a gente vai te mostrar o resultado final depois. Vambora. No final de tudo, aprendemos muito construindo essa pérgola. Aí estamos aprendendo também nesse mundo de faça você mesmo, que você passa pelas fases melhorando cada dia mais. Agora eu tô olhando para isso pensando, caramba, que trabalho mal feito. Isso só foi 3 meses atrás. Essa pérgola demorou 1 mês para ser construída, mas apenas 2 dias para ser desmontada. Bom, pena que a gente teve que desmontar a pérgola, que trabalhamos muito para fazer essa estrutura. Só que vamos aproveitar a madeira e depois eu acho que talvez podemos fazer uma deck fora do tiny house. A madeira é boa, é só que agora temos toda essa bagunça. Então vamos organizar e depois utilizar no futuro. Nossa, esse tarp tá gigante. Nossa, esse é muito melhor. Então, oficialmente, acabou com a pérgola. Por enquanto, porque a gente vai usar de novo a madeira depois no futuro para outro projeto. Agora eu quero te mostrar como tirando a pérgola fez uma diferença enorme. E, na verdade, era o momento já para tirar, porque não vai ter mais problemas e em breve a gente vai ter que colocar parte do exterior. Aí não tinha espaço, mas olha como abriu um espaço enorme. Olha só, é muito mais livre, né? É, muito melhor, cara. Eu tô sem camisa aqui porque tá calor, então só achando estranho aí. Mas, ó, muito melhor pra gente sair aqui. Dá até pra passar a van aqui também, ó, pra van ir lá atrás. Estacionar a van lá atrás. E só que agora tem muito mais sol também, então a gente quer correr pra tampar logo aqui a parte de cima, o telhado, pra ter... Quando chover e também ter o sol entrar menos, porque tá muito sol. Sei lá, natural. É, dá pra ver melhor, tiny house, né? Ver de lado, assim, quando a gente cortar as janelas agora também vai dar pra ver e botar o teto. Aham. Aí você vai ver, beleza, tem uma casa aqui. Sim. Não com aquele barracão na frente, tá muito feio mesmo. Era meio feio. Agora eu só tenho uns postezinhos assim. Vou te mostrar o outro lado também, ó. Então, esse lado e agora só o céu azul e o outro lado aqui. Muito melhor, muito melhor. Eu tô com um problema aqui, porque compramos uma router, essa ferramenta que é especificamente para cortar. Aí isso é uma palavra que eu adoro, que eu tava falando com você, né? Especificamente? É especificamente, acho que é uma palavra tão engraçada. Especificamente. Enfim, especificamente para cortar nossas janelas e também fazendo outros trabalhos. Cortando, assim, dá para ver um pouquinho como que corta aqui embaixo. Enfim, é muito bacana. Dá pra fazer muita coisa. Aí, eu tô com dificuldade porque... Olha, tem tantos nomes difíceis pra essas partes difíceis que eu nem vou tentar de pronunciar em português. Enfim, temos um problema nessa parte que não tá fechando. Eu assisti 1 milhão de vídeos, eu não tô conseguindo. Mas meu trabalho agora vai ser cortar as janelas, porque colocamos as placas de USB, agora tem que tirar para depois colocar nossa membrane house wrap. Praticamente é o próximo passo. Mas em vez de usar isso, eu vou usar a serra circular. Desculpa aí. Enquanto a Elisa está fazendo a parte do teto ali. Enquanto a Ida estava na missão de cortar as janelas, eu estava fazendo a última parte da parede. Basicamente porque o nosso teto é em V, a parte de cima da nossa parede tem que ser em V também, praticamente na mesma ondulação dos nossos cabos que vão vir logo em seguida nesse vídeo. Então tem que fazer uma estrutura mais ou menos em triângulo para finalizar essa parede e também colocar a placa OBS já em cima. Para cortar as janelas, tem um jeito de fazer exato e muito simples. Eu estou usando esses pregos normais. Daí eu coloco os parafusos em cada canto da janela por dentro. Depois faço uma linha com alguma coisa reta para depois marcar a linha exata da janela. Depois só tem
tem que tirar os parafusos e cortar com a serra circular. Funcionou muito bem. Bom dia! Bom, a gente desistiu da tupia, né, que tá bem ali, na verdade, porque o corte estava sendo muito impreciso. Então a gente está indo mesmo com a serra circular e também a serra de mão. E olha só, os cortes estão indo muito mais precisos, muito bem e bem na linha mesmo. Só tem mais 2 janelas para cortar. A janela do banheiro já foi, a janela da cozinha a gente abriu um pouco ela também, porque ela não estava 100% precisa. Falta outra janela do quarto e a grande janela lá do lounge. Isso foi um grande momento, cortando a última janela para o nosso tiny house. One, two, three. Oi, oi, oi. Opa! Uau, olha só, cortamos todas as nossas janelas agora. Agora dá pra ver, tipo, quanto de luz vai entrar. É bom A quantidade de janelas, nem eu muito acho que nem é bom. pouco. Não, acho que a gente arrasou. Próximo passo. O próximo fase que vai ser colocando esse membrana de respiração. É basicamente uma jaqueta para o tiny house, para colocar em cima do USB, para proteger da água, da chuva e também... Condensação, que o ar pode circular. A Elisa tá me ajudando aqui. Isso aí. Pronto. Super simples, super fácil, super rápido. Aí vamos colocar Isso aqui, ó. staple... Grampeador. É, grampeador. Pronto, simples assim. Simples assim. E um pouco de fita também. E já era. Fita. Mas uma coisa que vocês não estão sabendo, que eu já gastei 90 € nessa fita. Que fita é essa? Vamos descobrir. Agora vamos fechar a tiny house da parte de fora e proteger da chuva com essa membrana impermeável, que também respira. Isso é tipo um tecido que é muito comum as pessoas colocarem nas tiny houses, que protege a tiny house de vento, de chuva, também ajuda com a impermeabilização e também ajuda a casa a respirar. Eu sei que isso não é muito usado no Brasil, por exemplo, mas para uma casa pequena dessa tem que ter muita qualidade. E na verdade não é tão difícil de colocar isso aí também não. Bom, pessoal, tem uma notícia boa também, que a nossa água vai estar chegando aqui no terreno semana que vem. Ligaram pra gente, falaram que vão furar finalmente o poço artesiano e vai ser aqui perto da tiny house também. É uma coisa que é muito mais complicada do que eu pensava, porque precisa de aprovações em engenheiro, mas a gente vai ter água. A gente vai compartilhar o preço também para vocês, que é um preço bem alto, mas considerando que você vai ter água pro resto da sua vida, é um preço muito justo. E também o tempo de pedir até eles fazerem demora mais ou menos 2 meses. Então a gente está feliz que depois de esperar 2 meses, finalmente a gente vai ter o furo de água aqui e vamos ter água no terreno. Esse terreno não tinha água. Essa parte foi realmente muito fácil. Só que, como sempre, como a gente é iniciante, erramos em colocar a membrana, porque colocamos ela meio torta e quando você colocar ela tem que ser tipo niveladinha para a aplicação ser exata. Mas uma coisa muito importante de lembrar quando for colocar essa membrana é que sempre você tem que começar por baixo para então você botar a outra camada de membrana por cima e assim você sobrepor as 2 camadas. Porque se tu parar para pensar, quando a água cai, ela cai de cima e vai sempre para baixo. Então você sobrepondo uma membrana em cima da outra, sempre de baixo para cima, a água nunca vai entrar na sua casa. No final ficou meio torto, não ficou muito bonito, mas não faz muita diferença porque nada aí vai ficar à vista. E assim, toda a nossa madeira aí, nosso OBS e a nossa casa vai estar protegida e tá tudo certo. Agora que temos a membrana instalada, vamos focar em fazer o nosso telhado, finalmente. E primeiro tivemos que cortar a membrana que estava sobrando para conseguir instalar as madeiras do telhado. Hora de fazer nosso teto. E a gente já conseguiu organizar essas madeiras aqui que vão ser usadas para o teto, que é uma madeira muito boa, 15 por 5. E, cara, o ângulo e também o corte é algo muito complicado. Então a gente passou alguns dias aí estudando para chegar nesse corte aqui. Aqui vai ser a parte de cima, onde a gente vai conectar em cima, e aqui embaixo. E essa parte aqui, esses 20 centímetros é o que vai ficar de fora. Bom, só cortar e colocar. Vambora. Porque Elisa fez vários testes para achar o grau exato, tínhamos uma peça perfeita que cortamos para só replicar para os outros 12 caibros. Acabamos de cortar nossos caibros. Eu aprendi isso agora. Então agora só falta a
instalação. Então vamos instalar agora. Eu vou te mostrar também os pregos e como a gente está instalando. Vamos utilizar esses 180 milímetros parafusos que vai atravessar a madeira até a viga. Várias pessoas gostam de usar aquele suporte em U de metal, mas a gente não conseguia achar uma que era feito para madeira em ângulo. Então, isso foi nossa solução que achamos e vai dar certo também. Caraca, isso vai ser a última parte do frame do tiny house. Depois o teto, depois os madeiras instaladas do teto, o frame já tá pronto. Chegamos nesse ponto, rapaz! Caraca, tô muito feliz. Agora vem a parte mais prazerosa, instalando. Isso é um grande momento no projeto. Fazendo um telhado com 2 tipos de grau já tá complicado. Então vai ser um teste para ver se a gente consegue fazer bem feito. A primeira parte fluiu muito bem. Tudo encaixou certinho. Mas os cabos para a parte mais alta tivemos que estudar o ângulo novamente porque é outro tipo de angulação. Fizemos metade do teto, que na verdade foi um grau de 31. Então é muito mais em ângulo. Essa parte vai ser nossa sala e para essa parte do telhado, que também vai ser nosso quarto ali, a gente tem um outro ângulo. E para essa aqui, que é 6 graus, a gente na verdade cortou essa parte que vai ficar no final, que a gente queria usar o Bedsmouth Cut. Fizemos o Bedsmouth Cut no outro, mas para esse aqui, porque o grau era muito pequeno, não encaixava certinho. Então, agora cortamos para ser reto mesmo, e aí a gente vai parafusar do mesmo jeito que fizemos por ali, que é com os parafusos de 18 centímetros. Então, vai ser bem, bem firme. Temos um teto sobre nossas cabeças. Olha que coisa linda, cara. Um negócio grosso, madeira boa, tudo muito bem esquadrado, bem medido. Os nossos cortes em ângulo de 6 graus, de 32 graus mais ou menos, todos muito bem encaixados também. E agora dá pra ter uma dimensão do tamanho da casa. Apesar de ser uma casa pequena, uma tiny house, cara, se eu pular aqui eu não chego no teto. Se eu vir pra esse outro lado também, parece que até é outra casa, porque é diferente o teto. Então, pra uma primeira vez fazendo, a gente tinha aquela opção, lembra que a gente falou lá no início do vídeo, no início da construção da tiny house, se a gente ia fazer o teto plano ou o teto assim em ângulo. A gente acabou fazendo em ângulo e em 2 ângulos, na verdade. Então, um trabalho muito bem feito, sério mesmo, eu estou muito orgulhoso com a gente. Agora a gente já vai começar a fazer também a parte de finalização do teto, a parte de fora e tal, para cobrir tudo, ficar tudo bonitinho, para vir com as placas USB. Só que tem uma coisa acontecendo hoje meio bizarra, aqui em Portugal, na Espanha e em muitos países da Europa também. A gente estava trabalhando aqui, cortando as coisas e tal, usando eletricidade, e do nada a eletricidade acabou. Aí os nossos amigos que moram na Espanha, que moram por todo Portugal, falaram: aqui também não tem eletricidade, aqui na Espanha também não tem. A gente foi lá e viu no jornal, não tem eletricidade em todo Portugal e toda a Espanha. Nada, né? Do nada. Aí, primeira coisa, a gente não vai conseguir trabalhar um pouco mais hoje, porque a gente tem que ter eletricidade, as baterias estão acabando também, tem que carregar a bateria. A gente já ligou o gerador, mas é um pouco mais lento. Então a gente vai mostrar a finalização também do teto. Feixa. Da feixa, né, que fala. Mas a gente não vai conseguir hoje por causa disso. E também tem outra coisa muito importante. Vendo isso aqui agora, né, de eletricidade e tal. Ah, sim, né? Como o de mundo acaba, né? Tipo, tudo acaba. A gente tá sem sinal de internet. Então a gente queria ver tutorial de como fazer o feixe, como fazer as coisas, não dá pra ver. Falar com as outras pessoas de negócio de trabalho, não dá pra fazer. Então... Só mostra, né, como você tá tão dependente assim, nas coisas. Aí acabou a eletricidade, do nada tudo acaba. Nada mais funciona, né? Exato. E a gente está vendo também que centros urbanos, tipo Lisboa, Madrid, é pior ainda, porque a galera que está usando o avião, a galera que está usando o metrô... Não, preso no metrô. Preso no trânsito, também acidente acontecendo. E isso faz a gente pensar que, caramba, vale muito a pena ter um terreno aqui, que no terreno é mais fácil você ter
ter sua própria eletricidade, com o painel solar que a gente quer botar aqui no futuro, ter sua água, que a galera vai vir essa semana para furar água, a gente vai ter nossa própria água sem depender de governo nenhum. E se tudo acaba, temos a lenha que estávamos cortando. Tem a lenha que já vai cortar de novo, vai começar a cortar as lenhas de novo. E também plantar comida. Então... Isso vai ser o próximo capítulo, né? Sim, plantando uma horta, aprendendo toda essa parada de fazer sua própria comida, criar animais. Mas isso já é para a futura. A gente está cheio de coisas para fazer, mas a gente pensa, né? Pensa muito. Caramba, a gente depende muito de só lá no supermercado e compra tudo. É tão fácil, né? Tão fácil. É tão fácil esse sistema que a gente vive. Então isso faz só a gente pensar nisso aí. E o quanto é bom o que a gente está fazendo aqui agora, de estar num país que está longe dessas guerras que estão acontecendo, apesar de estar na Europa, né? E apesar de estar sem eletricidade. Mas tem o nosso próprio lugar aqui que é só fazer a gente pensar também nisso aí. Mas é isso aí, o próximo trabalho fica no próximo vídeo. Custos! Como as madeiras dos caibros a gente já tinha colocado nos custos do vídeo anterior, então a gente não vai contar com ela nos custos deste vídeo, porque elas já estão nos custos totais. Então, para esse vídeo foi a nossa membrana impermeável, 119 €, os nossos grampos, 4 € apenas, parafusos 116,50 € e essa tupia que a gente comprou para cortar janelas a gente acabou não usando, mas a gente vai usar para outros projetos. Eu vou falar o custo dela aqui, mas ela não vai ser incluída no custo total, porque ela é um equipamento que vai ser usado para outros projetos também, que ela custou 330 €. Então, com isso, nós temos esse total que está aparecendo aqui na tela. Então, te vejo no próximo vídeo. Estamos quase terminando o exterior da nossa tiny house. Até mais!